A paz, bom dia, boa tarde, boa noite, Janilson. Que Deus abençoe sua vida, né? Hoje a gente vai abordar um pouquinho do campo harmônico, vamos começar aqui do zero praticamente, né? Vamos começar praticamente do zero, aqui para todos as dúvidas, né? Tudo que tiver de dúvida aí, que a gente consiga estar separando e eliminando as dúvidas. Bom, primeiro, o campo harmônico é algo que a gente começa a estudar para se criar uma regra dentro do campo harmônico. Dentro do campo harmônico, deixa eu colocar aqui, nós vamos fazer isso. Nós vamos ter, dentro do campo harmônico, nós vamos ter 7 jogadores. Então, esse negócio de chamar nome de acorde, a gente vai começar a pôr por número. Então, vamos pensar na primeira ideia simples e básica, que é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, e vou repetir o Dó novamente, que é para dar aqui quem? Dar aqui as oito notas na verdade as 7 notas da escala. No caso aqui eu estou fazendo de Dó. Mas vamos entender que isso aqui vai virar o quê? O Dó vai virar 1, certo? O Dó vai virar 1, o Ré vai virar 2, o Mi vai virar 3, o Fá vai virar 4, o Sol vai virar 5, o Lá vai virar 6, o 7 é o Si e o oitavo é sempre repetição da tônica. Então falou 8, um oitavo é repetição da tônica. O que é tônica? Tônica é o primeiro tom, é o tom que você está trabalhando, certo? Mas nós vamos criar aqui uma regrinha que é o seguinte: pensando que esses camaradas aqui são jogadores, vamos colocar aqui que em 7 jogadores, nós temos 7 jogadores. O primeiro, o camisa 1, o camisa 4 e o camisa 5 são jogadores maiores. Então vou colocar aqui maior. Já o camisa 2, o camisa 3 e o camisa 6 são os menores, então menor. E vamos colocar aqui esse 7º jogador, ele é meio diminuto, tá? Pra gente começar a entender. Então, no caso do Dó, ele é o jogador 1 do time do Dó. Vamos escalar aqui um time de Dó maior. Então, a escala de Dó maior vai dar Dó, então 1, maior. 2, quem que é o 2? Ré, Ré 2. Sendo 2 o Ré, o Ré será menor. 3 é o Mi, então será Mi menor. 4 é o Fá, opa, então 4 é maior, não vou mexer. 5 é quem? O Sol, maior, não vou mexer. O 6 quem que é? Menor, então Lá menor. E o 7º é o meio diminuto. Então vamos pensar aqui que esses jogadores 1, 4, 5 são os jogadores altos, grandes. O jogador 2, o 3 e o 6 são jogadores menores. E o jogador 7 é o jogador anão, vamos dizer assim, anão, tá? Cortar as pernas dele. Então, por quê? Vamos raciocinar agora para você marcar qual que são os maiores. 1 mais 4, 5. 1 mais 4, 5. Ou seja, esses são os maiores. No caso de Dó, 1 maior. No caso de Ré, 2 menor. Mi, 3 menor. 4 é o Fá, então tá aqui, no maior. 5 tá quem? O Sol, então Sol maior. 6 tá quem? Lá menor. E o 7º meio diminuto, que sempre o 7º grau será o meio diminuto. Mas vamos entender isso. Então cada escala, como essa escala é uma escala natural, escala de Dó, portanto não tem nenhum acidente. Então vamos fazer isso com calma. Lembrando então, quem são os jogadores maiores? 1, 4, 5. 1 mais 4, 5. Maior. 1 mais 4, 5. Quem são os jogadores menores? 2, 3, 6. 2 vezes 3, 6. Só para decorar que eu falo essa frase. E o 7º é o anãozinho. Então vamos lá. O que a gente tem que entender primeiro?
Na primeira formação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os acordes de tríade. Então, tríade Dó, Mi, Sol. Vamos entender por que o Dó, sendo 1, ele é maior. Então, vamos pensar aqui. Dó é o primeiro grau, então eu coloco o dedo aqui. Dó. Mi é o terceiro grau. E Sol, o quinto grau. Vou fazer com essa mão. 1, 3 e 5. Então, o que é o acorde maior? Primeiro, o intervalo do 1 para o 3 tem que ser maior do que o 3 para o 5. Simples, né? Vamos ver então, o intervalo do 1 para o 3, que é a cabeça, o 1 é a cabeça, tá dando, você não conta ele, conta 1, 2, 3, 4 semitons. Isso quer dizer o quê? Que do primeiro grau, que é o acorde que você quer montar, para o terceiro grau há um intervalo de 2 tons. Ó, você não conta o Dó, conta a partir do Dó sustenido, ó. Meio, 1, 1,5 e 2. Aí cravou, pegamos o terceiro grau. Agora, do terceiro grau para o quinto grau, temos o intervalo de meio, 1, 1,5. Ou seja, 1 tom e meio são 3 notas a partir do Mi. Então, ó, Fá, meio, Fá sustenido, 1 e Sol, 2, meio, perdão. Mi eu não conto, tá? Fá dá meio, Fá sustenido dá 1 e o Sol que eu coloquei dá 1,5. Então, entre Mi e Fá temos 2 tons, meio, 1,5, 2. Entre o Mi para o Sol já temos meio, 1, 1,5, ou seja, 2 é maior que 1,5. Portanto, esse acorde é maior. Tá. E quando a gente está no campo harmônico de Dó, a gente deixar esse pezinho de galinha aqui, né? E vamos subindo, nós vamos ter todos os acordes do campo harmônico de Dó, naturalmente, sem precisar forçar nada. Isso na primeira inversão. Veja bem, então eu tenho Dó, Mi e Sol. Como que eu sei que o acorde ele é maior? Vamos aprender no Dó, para quando for para outro acorde não se confundir. Acorde Dó é maior? É, ó, 1, 2, 3, 4 é maior. Aqui dá 1, 2, 3, só dá 3 semitons daqui para cá. Então é maior, deu 4. Agora eu vou para o Ré menor, ó, a mesma distância. Não conto o Ré nunca, onde eu estou não conto. Conto meio, 1, 1,5. Se já deu 1,5, é menor. Se deu 1,5 aqui, vai dar 2 aqui. Então, meio, 1, 1,5, 2. Ou seja, 1,5 é menor que 2. Portanto, Ré menor. Agora o terceiro grau, o Mi menor. Vamos lá, Mi não conta, meio, 1, 1,5. Achamos o terceiro grau, menor. Por quê? Só deu 1,5. Agora daqui para frente, meio, 1, 1,5, 2. Então, 2 é maior do que 1,5. Então, portanto, o terceiro grau, que é o Mi menor, está aqui. Aí vamos para o quarto grau, Fá. Meio, 1, 1,5, 2. Perdão, meio, 1, 1,5, 2. Fá. Maior. Sol. Meio, 1, 1,5, 2. Meio, 1, 1,5. 2 é maior que o 1,5. Então, Sol é o quinto grau de Dó. Maior. Vamos para o sexto grau. Meio, 1, 1,5. Já é menor. Aí daqui para cá dá meio, 1, 1,5, 2. Então você percebe, ô Janilson, que sempre dá 2 e 1,5. Ou 1,5 e depois 2. Ou seja, quando dá 2 do primeiro para o terceiro é maior. Agora, quando nós chegamos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente chega no sétimo grau, o que que ocorre? Meio, 1, 1,5. E agora, do terceiro grau para o quinto grau, meio, 1, 1,5. Ou seja, deu 1,5 tanto aqui e deu 1,5 também aqui. É o único acorde de sétimo grau que dá 1,5 na ponta e 1,5 na outra ponta, aos extremos. Portanto, ele é meio diminuto. O que que acontece? O que que é o acorde meio diminuto?
O meio diminuto é a bolinha cortada, ele é representado pela bolinha cortada, ou seja, meio diminuto é bolinha cortada. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, isso aqui. Meio diminuto, bolinha cortada. O diminuto é só a bolinha branca. Agora veja bem. Vamos entender então a estrutura de um acorde meio diminuto e a estrutura de um acorde diminuto. Dentro da tríade, eu não tenho o sétimo grau. Eu tenho o 1, o 3 e o 5. Primeiro, terceiro e quinto. Mas para esse acorde se transformar num acorde meio diminuto, o que ocorre? Primeiro vamos entender o que a função 1 é a tônica, é o grau que você está montando o acorde. Então, se é Dó, vai ser o Dó 1. Agora, o terceiro grau, esse cara aqui, ele é o responsável pelo acorde ser maior ou menor. Quem manda no acorde para o acorde ser maior ou menor é o terceiro grau. É esse intervalo aqui, ó. Meio, 1 e meio, 2. Ele dá um intervalo de 2 tons, que é primeiro e terceiro. Tá? Então tem aqui Sol. Se você desce meio tom só no terceiro grau, você já fica meio, 1, 1 e meio. Ó. Você não conta o Dó, meio. Ou seja, já ficou um Dó menor. Então, para se ter um acorde menor, desce na tríade somente o terceiro grau. Ponto final. Tem um Ré maior? Então vamos lá. Ré. 1, 2, 3, 4. Então temos 2 tons. Agora 1, 2, 3. 1 tom e meio. Então Ré maior. Se eu quero transformar o Ré maior em Ré menor, o terceiro grau, que é o dedo do meio, né, nessa primeira formação, volta meio tom. Então Ré menor. Isso é entendendo a formação do acorde. Então, primeiro, terça, quinto maior, terceiro maior, desce o meio tom, terceiro menor, então Ré menor, Ré maior. O acorde maior ele tem uma estrutura alegre. O acorde menor ele já tem uma estrutura mais introspectiva. Até interessante quando você está fazendo um fundo musical, dependendo da situação, você está falando, por exemplo, na igreja, sobre a morte de Cristo, sobre um fato que você quer que o ouvinte pensa mais, então você normalmente trabalha com acordes menores. Ó, eu digo só a tônica, né? Menor, então deixa triste, ó. Aí no meio do fato ocorre uma mudança na pregação que vai passar a maior, você. Aí passa para maior, então alegre. Então essas camadas, essa nuance é interessante a gente entender que o acorde menor, ele normalmente entristece ou faz com que você pense mais, fica mais introspectivo. Mas voltando à lição, o que ocorre? Então, terceiro grau, ou seja, na primeira formação, nesse pezinho de galinha aqui, terceiro grau volta meio tom, ou seja, vem para o lado esquerdo, o acorde maior passa a ser um acorde menor. Ponto. Agora veja bem, acorde menor, intervalo de 1 tom e meio e depois 2. Acorde maior, intervalo de 2, depois 1,5. E o meio diminuto? O meio diminuto é isso aqui. Você tem primeiro, terceiro e quinto. Você diminui terceiro meio tom, volta, e o quinto também você volta meio tom. Então você tem esse acorde tenso, que é o meio diminuto. Ó. Tá? Por exemplo, então retomando, meio diminuto, tá maior, natural, desce a quinta, meio, e desce a terceira. Então no meio diminuto você só vai conservar o primeiro grau. O terceiro já está bemol e o quinto também está bemol. Vamos fazer isso no Ré maior. Então eu quero um Ré
meio diminuto, bolinha cortada. Então, Ré maior, primeiro, terço e quinto. Primeiro, desço a terça e desço o quinto. Ó. Se eu quero um Sol meio diminuto, Sol maior, fazer aqui mais grave. Desço meio na terça, ficou menor, desço meio na quinta, ficou meio diminuto, ó. Tem até uma música do Guilherme Arantes, se lembra muito dessa passagem. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Então tá, então ele é um acorde tenso, tá certo? Então dentro do campo harmônico de Dó, nós temos primeiro grau, Dó maior, segundo grau, Ré menor, terceiro grau, Mi menor, você pode contar os intervalos.